Olá, pessoal. Aline Gal aqui no Pod Rio Business. E dessa vez vamos falar de coisas gostosas. Sim, vamos falar de alimento. Vamos falar de como nos alimentamos. Vamos falar com a nutricionista Adriana Bravo, do Instituto Nutrir Adriana Bravo. Mas ela traz não só a parte de nutrição, como a parte empresarial. Então, você nutricionista que pensa, como eu faço para ter o meu negócio? Será que eu tenho que trabalhar a vida inteira para alguém? Você vai trabalhar a vida inteira para alguém, mesmo tendo seu negócio. Mas você vai ouvir de alguém que entende, que faz isso há quase 30 anos. Muito bem, obrigada. E ela agora acabou de lançar um livro como coautora. Deixa eu dar boas-vindas com muito prazer, porque ela daí é minha Nutri também. Bem-vinda, Drico. Ela é assim. Bem-vinda, meu amor. Aline, é um prazer enorme estar com você aqui. É um prazer enorme ter essa oportunidade. Eu creio que, assim, foi um link tão bom que nós tivemos, né? Absurdo. Um link absurdo. E essa energia, assim, que a gente troca, né? Faz com que a gente consiga crescer ainda mais, né? E, para mim, assim, é um privilégio, é um grande presente poder falar um pouco sobre a minha carreira, sobre o que é o Instituto. Então vamos começar? Porque assim, eu gosto de... Tem podcast que eu adoro abrir, que eu falo que é uma agulha. Começar com uma espetadinha para ver. Tá. A Adriana, para vocês que estão em casa poderem entender melhor, a Adriana ela também faz processos para restaurantes, né, Adriana? Sim. O que é algo bem cuidadoso. Sim, foi o início da minha carreira, né? Início da carreira. O início da minha carreira, Aline. Eu saí da faculdade e foi meu primeiro emprego. Eu falava assim, que eu trabalho com controle de qualidade. Eu me formei pela UERJ. E a UERJ tinha um foco grande para a área clínica, mas a área clínica, eu louvo pela vida, eu agradeço muito pela vida da galera que foi quebrar pedra na área clínica, né? Na época, eu falava que ia trabalhar com consultoria. Eu trabalho com controle de qualidade, eu não sabia nem o que eu estava falando. Olha. E quando eu me vi, né, passei por um processo de entrevista, na época com o Dr. Alexandre Adler, que era um médico da UERJ, professor de microbiologia. E eu lembro que a minha entrevista foi num domingo de Páscoa, às 10 horas da manhã, sentada num restaurante hétero na Barra. Domingo de Páscoa. Foi não assim, era com ovinho de Páscoa, né, Nutri? Não. E ali, uma nutricionista, ela estava se mudando, ele estava saindo do estado e ele iria preencher essa vaga. E eu fui, né, recém-formada para lá fazer essa entrevista. E no final, a esposa dele também médica falou, olha, Adriana, você só não pode 3 coisas. Responder errado, dizer que não sabe e chegar atrasado. Ali começou toda a minha caminhada. Porque tudo que era livro que eu via na frente, porque não imagina, 1900 e bolinha, né? 1990... Não tinha esse acesso rápido, né? Não tinha levanta o celular e pesquisa no Google. Não tinha, Aline. Era livro, era correr atrás de biblioteca. De profissionais já da antiga. Profissionais da antiga. Então, assim, eu creio assim, eu carrego muito comigo essa questão de você honrar quem te deu a mão. Sem dúvida, nossa. E eu tive essas 2 pessoas. Primeiro foi o Dr. Alexandre Adler, depois foi Brigitte Bertin, farmacêutica, dona do laboratório Bioqualitas. E ele também foi professor dela. Olha, que maravilhoso. Então eu me sinto assim na linhagem, sabe? Sim, em casa, né? Em casa. Estudei muito, quebrei muita pedra. Na época eu tinha prestado recém-formada consultoria para nutricionista já de anos de formada. Dar treinamentos. Então eu peguei uma consultoria no início que era uma cozinha que fornecia 15 mil refeições por dia. Uau! Era um complexo por dia. Era um complexo enorme que ficava em Campo Grande. E ali a gente, né, comecei a desenvolver todo o trabalho. Né? Cada setor tinha 30, 40, 20, dependendo do tamanho do setor. Nossa! Né? Funcionários. E aí você trabalhou nessa área de qualidade, né? Que você nem sabia onde você estava entrando direito. E hoje a Adriana, 30 anos depois, como é que ela olha para aquela Adriana que chegou e foi, além de ter de trabalhar, aprendeu também, né? Porque a gente sabe que na teoria é uma coisa, quando você vai encarar a prática, você vai lidar com pessoas, cada uma tem o seu processo pessoal. Sim. Então, não tá só na palavra do livro, né? Tá em tudo que você vai misturar.
pessoas, conhecimento, a sua atitude, né? Que a atitude e a ação também são coisas que precisam estar lado a lado. Como é que é esse encontro da Adriana hoje com aquela Adriana lá atrás? Olha, você fala assim, caramba, você conseguiu. Como é que você conseguiu fazer tudo isso, né? Porque quando a gente está num processo, a gente se dedica, é cansativo? Pode ser cansativo. É desafiador? Pode ser desafiador. Mas quando você olha para trás e você olha tudo que você acumulou de conhecimento, de trabalho, de respeito profissional, que é assim uma das coisas que eu mais carrego comigo, a questão do respeito profissional, as pessoas para quem eu prestei consultoria, sabe, acreditaram no meu trabalho. Eu olho e falo assim, caramba, valeu a pena. E vai continuar valendo a pena. Porque quando eu tive uma porta aberta. E dessa porta aberta, eu fui desenvolvendo outras coisas, né? Sim. Porque as pessoas, quando eu começo a falar sobre essa área de consultoria, as pessoas não imaginam até onde vai a nutrição. A nutrição, ela é muito ampla. Inclusive dentro da consultoria. Né? Eu falei de uma cozinha de refeição transportada, mas também eu já participei de consultorias onde eu tinha que organizar um layout para uma obra, conversar, ter conversas reuniões multiprofissionais com arquitetos, engenheiros, para que a gente tenha um layout perfeito, um layout mais adequado, funcional, né? E que seja aprovado pela vigilância sanitária, para aquele cliente não ter problemas na hora, né, de receber o seu alvará definitivo. Então, são várias demandas. E as pessoas acham que a nutrição na consultoria só trabalha com engenharia de cardápio, né? Montagem de cardápio, custo. Né? É só uma pontinha, Quando a gente pega uma consultoria do zero, por exemplo, a gente fala de compra de equipamento, sabe? Funcionalidade, número de funcionários. A planta do lugar, a planta, né? Total, onde é que vai ter pia de lavagem de mãos, como é que vai ser o estoque, recebimento de material, tudo. É muito sério, né, Adriana? Muito Você sério. está alimentando o outro, né? É muito sério. E aí, você falou uma palavra muito importante, a gente está alimentando o outro, né? A gente tem que entender que o processo da consultoria, né, ele trabalha com a saúde pública. É com a vida, né? Com Você vida. Pode hospitalizar alguém. A gente vê matérias, né, da pessoa que estava em restaurante, passou mal e vai para o hospital. Porque... Isso é muito comum. Olha que loucura. É muito comum, né? Porque a gente está falando de manipulador, né? Nosso corpo não é estéril, os alimentos não são estéreis. Os alimentos são controlados por tempo e temperatura. Quando a gente olha assim, um alimento, tem que ser mantido em ambiente arejado, seco, é isso aí mesmo, porque ele é conservado, as condições dele são conservadas para isso. Se você então, coloca ele num ambiente aqui, úmido, ele vai começar a ter proliferação ali, vai começar, né, os esporos vão... Vamos aproveitar a Nutri aqui para pegar dicas, tá? Aquele momento que a gente interrompe a Nutri e fala, então, como é que eu faço, por exemplo? Eu vou descongelar uma carne. Uhum. Eu posso botar na pia, descongelando na pia? Não, claro que não, imagina. Claro que não. Como eu disse, todos os alimentos são conservados. Nós conservamos, nós limitamos o crescimento bacteriano desses alimentos. E como é que a gente faz, então? O descongelamento tem que ser feito em geladeira. Tira do freezer e Tira desce. do freezer e bota geladeira. Por isso que, assim, quando a gente fala de mulheres, né? Ainda mais mulheres hoje em dia que tem múltiplas funções. Sim. Às vezes a gente chega em casa e acabei, esqueci de tirar, né, a carne para descongelar, o frango para descongelar. Como é que eu faço, né? Então, assim, essa programação... Hoje a gente tem um micro-ondas que socorre a gente na emergência. E tudo bem, né? E tudo bem. Né? Tudo bem. Processo a gente descongela rápido ali, descongela rápido, já vai preparar e você já vai consumir. Mas aquele descongelamento que põe no sol. Tem gente que bota no sol? Tem gente que bota no sol. Tem umas coisas assim na vida que a gente... Então a gente tem que chegar e falar assim, não, meu amor, olha, não é assim, não pode. E nem na pia, quietinho nem ali. Nem na pia, quietinho, aquele paninho em cima, não, pelo amor de Deus. Mas dentro do plástico. Olha aquela querendo burlar a regra. Não, e quando bota o frango assim, com a pia com a pia cheia de água, ou vai lavar, né, para descongelar. Não pode lavar o frango. Não pode também, não, né, gente? Não pode lavar. Não, gente, frango é cheio de salmonela, cheio de e aí voa salmonela para tudo que é lado. Vai pra cozinha toda, né? Você tá ouvindo isso, Ítalo? Você lava frango? Não, né? Ou Ítalo. Vamos ver se o Ítalo até o final vai fazer uma cara de assustado. Vamos ver se o Ítalo vai se assustar. Então, assim, eu costumo falar que quando você conhece esse universo,
da microbiologia dos alimentos, da conservação, do preparo dos alimentos, eu costumo falar assim, nós somos um milagre. Nossa. Porque é daí que a gente tem que trabalhar a nossa imunidade, a gente tem que trabalhar, né, a escolha do que a gente vai comer. Desde o processo de lavar a mão para pegar um alimento. Gente, o nosso corpo não é estéril. Nosso corpo, olha, nós temos bactérias pelo nosso corpo inteiro. Saliva, na pele, no ouvido, no nariz. Então, quando a gente fala para o manipulador... Nós somos uma bactéria ambulante. Nós somos. Então, assim, a higiene pessoal, ela é primordial na manipulação. E aí a gente fala assim, a manipulação em bancada. Tem um período para você manipular. E qual é o período? 30 minutos no máximo. Porque a gente tem crescimento fase lag, fase log das bactérias. Então, as bactérias, elas têm ali uma temperatura ideal de multiplicação, que é aquela temperatura, sabe aquela temperatura que não incomoda, a morna? Essa aí que é o problema, realmente. Porque ela vai proliferar ali. Ela vai ter crescimento ali. Aí, vou te falar uma coisa, qual é o principal problema nessa questão toda, Aline? Quando a gente... manipula rápido, lógico, pode ter alguma contaminação, pode ter os poros. A questão é que existe um limite, que é um limite que vai aceitável, né? Que vai ser satisfatório, que não vai causar problemas. Porém, existem bactérias, esse que é o perigo, que produz toxinas. Staphylococcus aureus é uma. Staphylococcus aureus está na nossa saliva, está na nossa pele, quando tem aquele ferimento, está na mucosa do nariz. E ela produz uma toxina, tá? Essa toxina, ela não sai, meu amor. Ela não é eliminada nem no quente, nem no frio. E o frio que eu falo é frio de congelamento por nitrogênio, frio que vai mesmo. A menos 35, sabe? Menos 40. E quente que eu falo é fervura. Não sai. E aí? E aí, quando a pessoa ela se alimenta com alguma coisa que está contaminada pela toxina do Staphylococcus aureus, ela, dependendo da intensidade, é em torno de 2 horas para ela parar no hospital. Com vômito e diarreia. Nossa! Quando você vai para um restaurante, por exemplo, Aquilo, né? A gente tem muito restaurante Aquilo. E tem restaurantes que são deliciosos. Sim, sim. Mas quanto tempo aquela comida pode ficar exposta na bancada? Vamos lá. Porque aí você tem a parte quente e a parte fria, né? Sim, a gente tem a parte quente e a parte fria. A questão da comida Aquilo, ela é muito peculiar. Por quê? Geralmente as pessoas abrem um buffet às 11 horas da manhã e esse buffet vai até umas 2, 3 horas da tarde. Tempo pra caramba. Sim. Com pessoas falando, pessoas se servindo, conversando e joga cabelo para um lado, e joga cabelo para o outro. E fala, perdigotinhos. E tá falando ali no telefone, tá servindo, tem de tudo, né? Então, assim, o tempo máximo que esse alimento vai ficar ali, no máximo, 2 horas acima de 60 graus, 65 graus. Vamos colocar aí 1 hora. 1 hora, tá? Pra gente não ter problema. Falaria 2 horas, assim, se fosse um tempo que a gente tivesse menos risco. Normalmente tem giro, né? Que eles tem vão giro. repondo aí, muito. O problema do giro. A reposição é o maior perigo da refeição Aquilo. Por quê? Porque você tem que trocar aquela cuba. Você não pode trazer o que está lá dentro e botar por cima. Porque aquilo ali já está desde 11 horas da manhã. Aí tu chega ali, 12:30, 1 hora, joga por cima e mistura, acabou. Você já está contaminando o que veio de dentro, que não foi exposto, e você coloca em risco toda a sua operação. Uau! Cara, é tanto detalhe, né? Que a gente acha que tá tudo bem. Tá tudo bem. E assim, Aline... quando eu falo, assim, a gente fala com relação à conservação de alimentos, né? Fala assim, mas na minha casa eu faço, não tem problema. Geralmente na nossa casa a gente faz para consumo imediato, né? Exato. A gente não faz grandes quantidades, a gente não faz para ficar exposto para várias pessoas ao mesmo tempo. A gente não tem essa noção, né? De como deve ser feito para grandes quantidades. Exato. Então é importante separar isso. Né? Então, assim, mas tem que estar... mas a água está 70. A água do banho-maria, né? Mas tem que estar meio acima. O alimento tem que estar 60, 65. A água precisa estar
85, 80, 90, 100, para poder pra aquecer. manter. Exato. Então, assim, algumas a gente recomenda, por exemplo, usar cubas mais rasas, né? Que não sejam cubas tão fundas. Porque ela vai esfriando mais rápido, né, as fundas. Exato, E a parte exato. fria? Que a parte fria também deve ter um percalço ali na hora dessa reposição, né? É a mesma coisa. E o A japonês? gente tem... O japonês é um problema à parte. Ela fez um problema à parte, assim. É. Eu amo comida japonesa e eu como gosto toda também. semana em casa. Eu peço em casa. Eu gosto também. Mas, assim, por exemplo, eu entrei num buffet em um restaurante essa semana que tava linda a comida japonesa. Linda. E era um restaurante de buffet com comida japonesa. Tá? Os peixinhos tudo lá me olhando. Perigoso, né? Os peixinhos todos me olhando lá. Dentro do restaurante, era um shopping. Por mais que eles estavam num balcão frio, a temperatura dentro do restaurante em si Tava estava quente. muito quente. Muito quente. Ou seja, você já não comeu. Claro que não. Claro que não. O peixe, a gente, assim, para a gente ir para um restaurante japonês, a gente tem que conhecer bem que restaurante é esse. Você está comendo um alimento cru. É isso que eu tava pensando. Você está comendo um alimento... É que as pessoas às vezes não falam muito, né? Mas existe a contaminação por vermes, né? Parasitas que estão no peixe. Então, por isso que você tem que comer, tem que ir em restaurantes, estabelecimentos que tenham esse controle de qualidade. Eu não sou muito de comer, eu não recomendo você se alimentar num buffet, por exemplo, com uma comida japonesa. Que você que tenha um tempo muito grande tem de que ser rodízio exposição. no máximo, né? Porque... No outro dia eu vi uma postagem, a pessoa fazendo um buffet muito lindo, assim, muito numa mesa de vidro, um negócio muito bonito. Quanto tempo que Mas o peixe o vai ficar ali? tempo que o peixe estava ali naquela mesa, até os convidados chegarem, todos ficarem conversando em volta daquela mesa. E aquela mesa ser liberada e etc. Então, assim, quando a gente fala de controle de qualidade, muita gente acha que é frescura, tá? Mas existem micro-organismos, né, contaminação de micro-organismos que podem, de fato, matar, que podem levar a pessoa a internações por dias. Então, assim, é muito sério. E a comida crua, né? Ali o japonês é cru. É muita manipulação. E aí eu acabei de falar sobre a questão das mãos, né? A comida japonesa é muita manipulação. Então, você tem que ter um controle de temperatura e de tempo dessa manipulação muito rigoroso. Até o corte influencia? O corte influencia. O corte, assim, dizem que mulheres não podem manipular, eu já né? vi isso, é pela nossa por conta da temperatura temperatura das mãos. E é real Tem isso, mesmo, é por real. conta da temperatura. Eu achava Real. que fosse lenda, que fosse uma coisa assim, vamos fazer um mito, das mulheres não podem. Como mulher não pode, mulher grávida não pode entrar em mina d'água, né? Que seca a mina. Tem essas histórias. Tem essas histórias. Mas a questão da manipulação... É real. É real. Eles não... Você pode entrar em qualquer restaurante japonês. Não você tem. não vê uma mulher fazendo... Não tem. Cortando Eu até pensei, eu vou fazer um curso de sushi woman em casa. Não vale a pena. Não. E assim, o interessante é você ter... conhecer o estabelecimento qual você compra, onde você consome, porque a gente precisa que esse peixe seja fresco, sabe? Que a cadeia... Porque assim, quando a gente fala de consumo alimentar, você tem que entender que é uma cadeia. Tá? O peixinho não nasce dentro do restaurante. A peixaria não está do lado do restaurante. Exatamente. Exatamente. Eu gerenciei restaurante, né? Então, eu ia para Cadeg, eu ia para... Qual é o nome daquele outro que tem? Um grande, que tem a peixaria. Mercado produtor. Mercado produtor. E chegava lá para pegar o atum. Aí é uma coisa, é diferente. Você já está ali consumindo o peixe bem mais fresco, Sim. né? Na Comprava hora ali. atum inteiro. Maravilhoso isso. Né? Então, eu ia escolher o atum junto com o chefe. Dá uma segurança maior. Né? É outra coisa. Então, quando a gente fala de controle de qualidade, a gente fala de saúde mesmo, né? Pessoas perdem... Eu já fui parar no hospital por causa de uma coxinha. Uma coxinha? Uma coxinha. E eu não posso nem falar de onde foi, porque senão vai ter processo. Não é para citar esse tipo de coisa, as pessoas vão se incomodar, não tem como. Mas olha só, uma mulherão desse tamanho foi parar no hospital por uma coxinha. Internada no soro, por causa de uma coxinha.
Existem preparações que elas são muito mais suscetíveis à contaminação. São as carnes desfiadas, que as pessoas desfiam com as mãos. Com as mãos. Né? Então, preparações como salpicão, coxinha. Hoje, existe a questão de você já comprar o frango desfiado, então passou por uma máquina, desfiou industrializado, né? Então, tem um risco menor. Mas quando você está num restaurante que você vai precisar desfiar, o colaborador vai desfiar essa carne... Até por conta do custo, né? Por causa do custo, é lógico. É necessário que tenha esse controle de qualidade. Nossa, Adriana. Esse controle de tempo, temperatura, essa higiene das mãos... E aí seria ótimo, né, que toda a equipe de restaurante, atendimento de buffet, todo mundo que lida com alimentos e bebidas, tivesse um curso com a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela oferece cursos gratuitos. Gratuitos. Não só não faz quem não quer. Exatamente. E são cursos até obrigatórios. Tá? E que são maravilhosos. São né? maravilhosos, maravilhosos. Você preparado. Você sabe que as pessoas não comentam, né? A gente fala muito das a parte ruim. Ai, porque o nosso Brasil é isso, o Brasil é aquilo. A vigilância sanitária do nosso país é uma das melhores que tem no mundo. Maravilhoso. Eu vejo as pessoas falam da vigilância e tal, mas estão reclamando porque a vigilância vai apontar o que está errado. O que acontece? A vigilância, ela precisa fazer esse papel, né? Fazendo já é difícil, órgão fiscalizador. A gente tem tido algumas demandas muito bizarras, né? Quando a gente olha em questão de restaurantes, fornecedores, algumas coisas, a procedência, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali a industrialização, né, a melhoria dos recursos para melhorar a oferta de alimentos seguros, a gente também tem uma outra via ali que a gente não pode assegurar, né? Muita coisa. E aí, às vezes, a gente, como consultor, eu vou falar do meu papel como consultora, tá? O meu papel como consultora é ajudar o empresário a estar executando da maneira correta, utilizando a legislação que é exigida, né? Colocando essa legislação em funcionamento no estabelecimento dele e, ao mesmo tempo, fazer com que isso não seja de alto custo. Porque o papel do consultor é um papel intermediário. Eu fico entre a cruz e a espada. Eu fico entre a exigência da vigilância sanitária com uma única legislação que serve para diversos estabelecimentos, grandes, médios e pequenos. Sim. E fico entre o empreendedor. Porque a ponta é a mesma, né? É o ser humano que vai consumir. A ponta é a mesma. E aí, chegou um ponto até que eu gostaria de falar que uma das questões primordiais do consultor é isso. E que esses anos de experiência me permitiram ter esse olhar cuidadoso. Por quê? Porque, às vezes, o empreendedor ele não tem condições de arcar com alto custo para se adequar à legislação. Então, o meu papel como consultora é falar assim, olha, essa maneira aqui vai resolver, a vigilância vai aprovar e você não tem um alto custo, você entende? Uhum. Agora, Adriana, é impressionante porque eu acredito que o mundo perfeito, né? A gente fala que tem expectativa e realidade, né? Sim, sim. O mundo perfeito seria todos eles iniciarem já na adequação, né? E a gente sabe que não é, né? Não. A adequação, estar perfeito, deveria ser o objetivo de todo mundo que entra para essa área de alimentação. A questão é que muitas pessoas ficam chateadas, empreendedores desse setor, ficam frustrados, chateados, porque existe uma demanda que não se legaliza. Porque quando você precisa de um recurso, quando você precisa ter um plano B para você pagar suas contas, muita gente vai para a parte de alimentos. É um bolo de pote, é um salgadinho, é um espetinho, é alguma coisa. Uhum. E aí, muitos não se legalizam, né? Porque por diversos processos, né? Mantém o processo caseiro. E aí, então, se ele não se legaliza, muitas vezes ele não tem a fiscalização. Ele já não entende que se ele faz em casa, ele já colocou num carro para transportar, já começa o problema. Então, o que eu falo, por exemplo, quando o empreendedor fala assim, mas na minha porta tem quem vende, e o fiscal não fala nada, o fiscal não... Eu chego para ele e falo assim, olha para você. Quando você se propõe a legalizar um estabelecimento para você vender, para ser a sua empresa, o seu ganha-pão,
você precisa entender que você tem que sempre subir para outro nível. Você não pode olhar para o nível de trás. Aquela pessoa, um dia, o meu desejo é que essas pessoas Ela quer crescer também. Ela quer crescer também. Está certo? Não. Não tá. O que essas pessoas precisam entender é que se ela aumenta o volume de venda dela, a primeira coisa que ela tem que fazer é melhorar se a sua profissionalizar. E aí você vê grandes empresários que começaram pequeno, vendendo de porta em porta. E entenderam isso e se profissionalizaram. Exato. Sabe? Então, eu vejo assim, nós precisamos ter esse olhar. O empresário que trabalha com alimentos, seja ele pequeno, principalmente os pequenos, eles precisam entender que se está dando certo o negócio dele, de alguma maneira, vamos lá, vamos organizar. Vai melhorar cada vez mais, vamos melhorar, vamos profissionalizar, porque às vezes ele quer aumentar o valor, mas ele não tem nem estrutura para segurar e ele não tem como falar assim, olha, eu sou legalizado, eu estou fazendo curso. O que você fala quando uma pessoa fala assim, olha, a sua consulta está cara, olha, sua mentoria está cara, sua consultoria está cara. Não, peraí. Você sabe quanto tempo eu estudei para resolver seu problema em 15 minutos? Exato, é aquele famoso, exatamente. É a mesma coisa do empresário que começa pequeno. Quando ele quer crescer, ele fala assim, não, olha só, eu já me profissionalizei. Eu comprei, em outro patamar já. Eu estou comprando caixas melhores para transportar. Eu estou, melhorei minha embalagem para não vazar no meio do caminho, para não entornar, sabe? Então, são vários detalhes que quando você trabalha com alimentação, você falou uma coisa tão interessante, embalagem para não vazar. Eu lembro na pandemia, eu estava gerenciando um restaurante no meio da pandemia, né? Sim. Antes da pandemia, o restaurante aí bombando, de repente, pandemia. Sim. E os 2 restaurantes eram classe alta, né? Uhum. Então, não são restaurantes que fazem delivery. Não tenho hábito. Um era na Marina da Glória, outro na Lagoa. Nunca precisou na vida fazer delivery. Quando a gente caiu dentro da pandemia, o que tinha? O delivery. Sim. Então, ou sobrevive tentando o delivery, que não sobrevivia, né, em cima do delivery, ou fechava de vez. Sim. Vamos pro delivery. Detalhe que o restaurante, a base principal era moqueca. Meu pai. Olha, Adri, o primeiro transporte de moqueca que nós fizemos, o primeiro delivery, o cliente ligou, e eu era gerente geral, né? Ouvido, feedback escorraçante, se é que essa palavra existe. A mulher, porque só chegou o peixe. Uhum. Vazou tudo. Sim. A gente não tinha preparo, não tinha conhecimento da melhor embalagem, como transportar, como fazer. Sim. Aí, claro, né, que eu pedi 1000 desculpas, reembolsei, falei, gente, para tudo, só pode vender, né, a parte de carne, né, o que sabemos que dentro dessa embalagem não vai correr risco, né, a gente também tinha pizza na parte da Lagoa, mas a moqueca eu preciso estudar. Sim. Eu demorei mais uns 4 meses para botar a moqueca no delivery. Imagino. Porque eu fui testando embalagem. E testa a embalagem, bota no motoboy e vai dar uma volta. Aí voltava. Quando ele abria, meu Deus! Sim. O caldo você esquece, não tinha mais caldo. Não tem. Foi enlouquecedor, mas a gente conseguiu. Sim. E o mercado de embalagens também deu um boom nesse período, nesse período, foi absurdo. Porque ele também teve que se reinventar, né? Todos tiveram que se reinventar. Todos. Eu lembro que para pizza, a gente começou... Eu comprava aqui em São Cristóvão, uma embalagem. A gente passou a conseguir comprar em São Paulo, porque as de São Cristóvão já não tinham mais papelão. Sim. Eles começaram a ter problema de matéria-prima. Exato. A embalagem, ela é crucial, né? Crucial. E eu vejo assim, foi um caminho sem volta. Então, hoje, muitas pessoas vivem do delivery. E a gente lembra, assim, você vai poder pontuar isso melhor... eu, como na época, como gestora de restaurante, você viu muito isso acontecer, que na época o delivery era muito pizza e hambúrguer. Sim. Não tinha outra coisa. Exato. Japonês, você imagina você comer japonês em casa, delivery? Não. Até tinha, mas não no volume. Exato. Da proporção que se tornou. Hoje, se a gente abrir aqui o iFood, que é maior no mundo, você vai ver tudo. Todos tiveram que implantar um delivery.
E a gente sabe que foi tudo na pressão, né? Porque era um desejo até, né? Foi. O mercado e aí, queria. E aí entra um ponto, né, importante que a gente tem que pensar, né? A questão dessa conservação. Esse transporte. Do transporte, né? Eu falei, no início você perguntou sobre a parte fria do buffet. Tem também seus percalços. Imagina. Né? A gente mantinha ali a 5 graus. Armazenamento de alimento, 5 graus. Máximo 10 graus. Aí você vai diminuindo o tempo de armazenamento, né? O tempo de exposição. E aí, falando disso, como é que a gente faz, por exemplo... Vou te falar como eu faço e você vai falar, ih, tá errado, ih, tá certo. Aquele programa do Silvio Santos, né? Sei lá, aquele processo. Eu uso água sanitária, essa permitida, né? Sim. Para fazer a lavagem das verduras, dos legumes, das frutas. Faço tudo, assim. Eu tenho um baldinho, que é o baldinho da cozinha, né? Que só serve para isso. Eu chego, já jogo tudo ali dentro. Sim. Deixo 10 minutos. Depois lava, né? Que é para tirar. Sim. E aí as verduras eu guardo, eu coloco em refratários, eu seco e eu coloco elas dentro com papel toalha. Porque ela mantém, né? Eu faço isso também. Ai, assim. Eu faço isso. Eu faço isso. Porque como que você vai organizar a sua semana, né? Exato. Como que você vai organizar? E assim, a higienização tem que ser feita sempre lavando primeiro em água corrente para você tirar ali, né, as folhas ruins, as terrinhas que tem, tudo isso, né? E aí depois você põe ali higienização na solução de hipoclorito, né? Solução clorada. Primeiro eu já lavo. Primeiro lava e depois você põe lá. Porque senão você satura muito a solução e ela perde o efeito. Você sabe que o cloro ele é volátil. Então, no máximo, essa solução... Ou são 4 horas, dependendo do que você está higienizando. Então, por exemplo, se você vai colocar algumas vasilhas ou algum alimento que não vai deixar resíduo, ela vai durar mais, porque tem a questão do cloro ser volátil. E você vai precisar também trocar a informação certa, né? 4 horas é o tempo de ação desse cloro em água. Eu lavo 10 minutos. Não, bom, a ação do cloro na água. Tá. O produto, o alimento que você vai deixar em higienização, você vai olhar o que o fornecedor está indicando. De 15 minutos, 20 minutos ou 30 minutos. Eu recomendo, hoje em dia, as pessoas comprarem um produto que higienizem mesmo. Um produto para hortifruti. Por quê? Porque a maioria das águas sanitárias hoje, elas vêm com alvejante. Então, tu tem que ficar lá procurando água sanitária que não tem alvejante para você poder colocar no alimento. Até eu compro aquela que é própria, tá lá escrito ali atrás. Própria para alimento. Isso, aí você vai fazer a diluição lá para ficar certinho. Não exagera nessa diluição. Tem pessoas que exageram muito, né? E aí fica com aquele alimento com cheiro de cloro. Isso não é bom nem para a saúde. Claro, tá? imagino. Tem algumas situações na parte clínica que a gente até recomenda que o paciente não tenha esse excesso de consumo, né? Tenha cuidado com essa higienização. Deixa 15, 20 ou 30 minutos de acordo com o que está a recomendação. Folha pode deixar, então. Vai ser de acordo 10. 15 minutos no mínimo. No mínimo. O enxágue, ele vai ser também de acordo com o que o fabricante fala. Normalmente eu não enxago. É mesmo? Eu já ponho direto porque ele vai evaporar. Eu não faço outro processo de enxágue, ele vai escorrer tudo direitinho, né? E aí depois eu boto lavada... Eu já lavei antes. E aí o cloro ele vai evaporar, o cloro ele é volátil. Tá? Essa solução, ela vai ter que ser trocada, principalmente porque ela vai estar saturada, né? Imagina, você não vai se reutilizar. Para cada coisa você coloca uma... Exatamente, você coloca uma solução. Tá? Ela ajuda muito, principalmente assim, acho que como eu falei, né, no início, né? A gente tem que lembrar que o alimento ele não está na gôndola do mercado. Ela não aparece ali, apareceu. Existe um transporte da zona rural para cá, fica numa central de abastecimento, uma central de abastecimento. Já foi no Ceasa? Então você sabe como é o Ceasa. Então, quando a gente fala assim, as pessoas falam assim, frescura, lavar, é besteira. Meu amor... Não tem noção por onde caminhou. Não faz ideia. Vai no Ceasa, dá uma volta lá e depois você pergunta se é melhor se você vai lavar ou não. E eu ia pro Ceasa no meio da pandemia. Então você imagina eu
máscara, óculos e mão no bolso. Eu não tirava a mão do bolso. Imagino. Porque, assim, qualquer coisa que você toque, você tá... Exato. E aí tem que aquela entender que multidão tem de gente. roedores, né? Tem ratos, Sim, cachorros baratinhas. pra tudo que é lugar, barata. E não tem como. Os alimentos ficam expostos em pavilhões. Então, eu falo isso porque, assim, muita gente não tem essa noção. Assim como também não tem noção do armazenamento de grãos, que ficam em silos enormes. Sim, tem né? tudo passando ali, né? Então, não só a questão de insetos, roedores, essas coisas todas, mas também a questão dos fungos que se proliferam, né? Nossa É que é legislação... calor frio, calor frio. Exatamente. A nossa legislação, ela permite tem uma tolerância para a quantidade de fungos, né? E de Nossa. toxinas dos fungos nos alimentos. Ai, tá me dando nervosinho. Não, assim, o que eu quero deixar claro é que, assim, quando a gente fala, principalmente em almoçar, em comer fora, ir para um restaurante, né, em consumir um alimento, você tem que entender que a gente precisa... Quando você toma um remédio aberto, Não. é sobre isso. Engraçado, eu olho se tiver um pedacinho aberto, se entrou um arzinho, eu já descarto aquele. É sobre isso. É simples assim. Se a gente entender que a maior parte do tempo, tudo, a gente tá, né, alimentação a gente não vive sem comer. Sim. Então, se você entender que você tem que ter, é responsável por aquilo que você consome, você imagina você ter que desmarcar toda a sua agenda porque você resolveu comer uma comida japonesa, né? Num local que você sabe que não tem refrigeração, não tem segurança. Está disposto a desmarcar a sua semana toda? Uau. Eu não quero amedrontar, eu quero colocar a questão da nossa responsabilidade É a em escolher. responsabilidade, é. Nós temos o livre-arbítrio de fazer, né, para escolhas. E essas escolhas, elas têm que estar associadas à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Então, é sobre isso. Existem coisas assim, se você for numa loja comprar uma roupa e ela estiver suja, você não vai levar essa roupa para sua casa. Não. Na hora você fala assim, que tá não sei o que. Sabe? E como que você vai consumir algo que você não tem... Você está vendo que não tem menor nível de higiene para você ingerir esse alimento? Não dá. São associações que normalmente a gente não faz, porque olha só, nós somos mulheres, vamos botar, né, a realidade da vida. Nós somos mulheres, família, filho, trabalho, estudo, né, porque a gente não para de estudar. São várias demandas num dia. A maioria só lembra de comer quando tá com fome. Você não preparou para... A gente só lembra de se alimentar na hora que aperta o estômago. A primeira coisa que vê. É a primeira coisa. Não é? Aí, e ainda trabalha, ainda come no trabalho, né? Come Ainda come no computador, literalmente. Exatamente. Então, assim, eu costumo trazer um pouco desse raciocínio para as pessoas entenderem sobre essas escolhas. Não é frescura. É saúde. Sim. Sabe? E é o que você tem de mais rico na sua vida, né? Senão você não tem mais nada. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava participando da equipe lá do Rock in Rio, né? Maravilhosa, a Érica Knessel. Maravilhosa, Érica. Estava lá com a equipe da Érica no controle de qualidade do maior, acho que o maior restaurante que tinha lá, que é um restaurante da Reva, né? Gourmet Square. 5 nutricionistas de controle de qualidade. 5 nutricionistas. Na equipe da Érica. Érica e mais 4. Nós haveríamos temperatura de 1 em 1 hora de todos os alimentos que estavam saindo para venda. Nossa. De manhã até meia-noite. Até de noite. A gente estava ferindo, olhando, controlando, olha o estoque, vê temperatura, vê se está tudo certo. Porque ainda mais esses vamos restaurantes etiquetar, montados, né? Exato. E lá é um volume de consumo absurdo, né? Absurdo. Por hora vocês têm ali um volume absurdo. Absurdo, né? Então, foi projetado para ter dentro dele, acho que 2.000 pessoas dentro da área comum. E com giro, de né? consumo e com giro, né? O restaurante foi um sucesso, né? Os alimentos, as preparações, os pratos são maravilhosos.
E a equipe muito, muito solícita, muito disponível a fazer o que é certo, as orientações que nós falávamos, nós fazíamos. Então, a gente vê uma seriedade nesse processo. E tudo, né, conduzido também pela Érica, a gente dando esse apoio para ela, para as pessoas entenderem o que é uma alimentação num evento, o que é uma alimentação fora de casa. Você imagina? Nossa, eu imagino bem. Né? E foi colhido material, sabe? Tem que ser, tem que as testado. pessoas exato, e tudo deu ok, sabe? Deu tudo satisfatório. Então, assim, eu quis falar também um pouco sobre isso, porque as pessoas não entendem, não imaginam tudo que está por trás de uma alimentação de um evento. Né? É porque as pessoas acham, quem não conhece de fato como funciona, ou como funciona um restaurante, né? Que as pessoas entram e veem o salão pronto. Sim, né? sim. Vê a equipe de salão solista, sorridente, entregando o cardápio, mas ninguém tem noção da porta do back-office para dentro. Sim, exato. Como é, o que é a chegada do produto, a equipe que vai trabalhar, toda a parte de monitoria do alimento, a limpeza do local. São zilhões de informações que quem está aqui tomando a sua bebida, comendo o seu pratinho, não tem ideia de como aquele prato chegou ali. Cuidado todo para que ela possa sentar e se alimentar tranquilamente para curtir o show. E voltar para sua casa e poder voltar outro dia. E tá tudo certo. E tipo, nem lembrar de onde ela comeu, que é isso que a gente quer. Ter só a experiência, só saborear. Porque ela só vai lembrar, de fato, se não for bom, né? Se tiver uma mágoa ali para tiver uma mágoa, exatamente. Então isso é maravilhoso. Agora, falamos disso tudo, e como que o Instituto pode colaborar com o empresário? Então, o Instituto, ele tem meu nome para eu lembrar da responsabilidade que eu tenho. Excelente, excelente. Não é por ego, não, tá? Eu gosto de falar isso. Instituto Gente, Nutrir Adriana Braga. É para eu lembrar da responsabilidade que eu quero ter, que eu assumir, de oferecer um trabalho de qualidade, de oferecer um trabalho sério, né? Porque você alimenta pessoas e você sabe o quão é sério isso. O Instituto, ele tem o objetivo de auxiliar empresários do ramo de alimentação, tá? Restaurantes, bares, lanchonetes, cozinhas industriais, fábricas, né, de pequeno porte, que eu trabalhei em fábricas. Excelente. Eu tive uma caminhada assim, um pouco diferente até na nutrição, né? Porque eu fui para pequenas fábricas, eu fui desenvolver produtos para rede de supermercado, rede grande de supermercado. Excelente. Então, isso tudo me deu Te deu know-how, né? Muito know-how, né? Sobre validação, sobre, sabe, utilização de produtos, tudo. Armazenamento, quanto tempo eu preciso para chegar na central, da central ir para outro local. Então, uma linha de raciocínio que a gente precisa ter até um alimento chegar na prateleira. Sim. E aí, como é que esse empresário... Mas o empresário, por exemplo, a pessoa que a gente vê muito, né? O empresariado brasileiro depois da pandemia. Na pandemia, a pandemia foi um grande ponto de virada para todos os setores, né? E o setor de alimento acabou sendo um setor onde as pessoas que não tinham o que fazer porque perdeu o seu emprego acabou apostando. Exato. Né? Muita gente virou os olhos ali para o setor de alimentos. E a gente sabe da produção caseira, que aconteceu muito forte. Sim. E que ainda acontece. Eu tenho uma grande amiga que abriu uma franquia, sim, que você falou com ela já, você está conversando com ela. Uma querida. Que super apoia o podcast, que é o Bom de Queijo, né? Que é da Andréa Freitas. Ela começou na pandemia. Então, hoje o tamanho que a Andréa está, maravilhosa. Maravilhosa, enorme. Maravilhosa. Então, ela apostou, ela estudou, ela investiu, ela reinvestia. Exatamente, é sobre isso. E você vê que ela começou pequena. Ela começou com um sonho e ela, no meio da pandemia, o que eu vou fazer? E eu vou fazer isso aqui. E ela fez e é maravilhoso. Exato. E aí, o que você dá de dica para esse cara que está começando? Primeiro, não ter medo, né? Vamos fazer a coisa legal, certinha, documentada. Não ter medo. As pessoas falam quando vê assim, a legislação, né? A legislação, meu Deus, é muito complicado, tem muita exigência. Não é sobre isso, é sobre você garantir um trabalho e você poder crescer sem medo. E permanecer no mercado. E permanecer no mercado, né? Porque é muito muito ruim, né? Tu imagina, né? Você aparecendo estampado no jornal, né? É muito ruim, muito desagradável. Recuperar a credibilidade no mercado depois disso. A minha orientação, né? O Instituto, ele veio, você perguntou sobre o Instituto, ele veio com o objetivo de auxiliar os empresários nesse setor.
eu quero trazer parceiros, né, que atuam nesse setor e que tenham um trabalho também, um trabalho já validado para auxiliar esses empresários, porque a nutrição ela não trabalha sozinha na consultoria. Então, eu sempre preciso da empresa da dedetização, às vezes um arquiteto para melhorar uma planta que está comercial, né, que está crescendo, a empresa está crescendo, empresa de limpeza de caixa d'água. A nutrição ela não trabalha sozinha. Saúde ocupacional, RH, a nutrição da consultoria, quando eu olho assim a necessidade do empresário, sabe, a gente precisa dar esse apoio. Porque é tanta gente que ele precisa falar que ele fica zonzo. Sem dúvida. Fica zonzo. Então, o Instituto ele tem como objetivo orientar com relação à legislação, fazendo com que essa legislação, que é uma só, olha só, Aline, que loucura, é uma legislação para ser adaptada para cozinhas industriais, para bares, lanchonetes, restaurante comercial. Hotéis, tudo. É uma legislação, precisa de manual de boas práticas. É uma legislação para implantar. Quiosque de shopping, de alimentação. Quiosque de praia. Quiosque é a mesma legislação. Uau. Né? E aí a gente precisa pegar, né, o grande pulo do gato é o consultor. Ele consegue pegar essa legislação e adaptar às necessidades do empresário. E fazer com que esse empresário consiga se adequar às exigências sem um custo tão alto, vamos dizer assim. Quando eu pego uma consultoria, eu sempre falo, olha, vamos fazer um checklist de conformidade, de não conformidade, vamos fazer um relatório fotográfico, porque a pessoa que ela está inserida num contexto, ela está tanto tempo olhando aquilo que ela não consegue perceber onde está o problema. Então, o papel do consultor, ele entra com esse olho crítico mesmo. E aí eu mostro a conformidade, olha, baseado na RDC 216, você tem tantos % de conformidade, né? 50%, 40%, 90%, a gente vai depender do estabelecimento. E aí, de acordo com as não conformidades, a gente monta um plano de ação. E eu gosto de fazer o relatório fotográfico, que eu mostro ali os pontos para ele. De manipulação, o que vai precisar comprar, o que vai precisar fazer, vai precisar mudar. E aí a gente monta esse plano de ação mostrando para ele, olha, isso aqui em azul, né, que eu boto as cores. Em azul é o que você vai resolver sem custo. Em amarelo é médio custo. Em vermelho que a gente vai se organizar porque eu tenho um custo mais alto. Então dá para ele montar um orçamento. Um planejamento. Um planejamento para ele poder chegar Cada numa um adequação. dentro da sua realidade consegue fazer, né, Adriana? Dentro da sua realidade, Aline. E esse é o grande objetivo da consultoria, da minha consultoria, é auxiliar o empresário dentro da realidade que ele tem. Então, você que está começando com o seu restaurante ou o seu atendimento domiciliar, porque a gente tem muitas pessoas agora, né, os chefes de cozinha que vão cozinhar dentro das casas dentro das pessoas. Casas. Todo esse processo precisa de uma orientação. Pessoal, nós não nascemos sabendo tudo e vamos morrer sem saber tudo. Mas por isso que existem pessoas que cada um estuda uma área e cada um está pronto para te entregar o melhor, que vai fazer você ficar melhor. E aí, assim, eu estou aqui de verde, tá vendo? Então, estou de verde e ganhei um presente da Adriana Bravo, do Instituto Nutrir Adriana Bravo. Porque a Adriana lançou um livro como coautora. Tchuru! Tá aqui, olha. Coisa mais linda. Provérbios para elas. Aí. Mentoria feminina. Que coisa linda esse azul. Tiffany tá maravilhoso, um escândalo, né? Chique demais. Com licença. Olha, gente, como é que o pessoal faz para achar, Adri? Bom, em breve ele será lançado nas plataformas como a Amazon e outros sites de compra, né, de livros. Eu tô com alguns exemplares também. Olha, gente, para onde eu mostro? Para aquela lá, para minha? Olha. Esse foi um projeto muito lindo. Um projeto já que a gente estava desde janeiro, né, desenhando. De janeiro. Em março, a gente começou a mandar os textos, né, para a editora. Excelente. E é um projeto de mulheres, porque nós precisamos nos fortalecer. E é um projeto onde foi usado o livro de provérbios. Cada um contando um pouco da sua história de vida. E qual capítulo de provérbios que mais te ajudou, que mais fala o teu coração. E o seu capítulo que mais capítulo fala é o 3. É o 3? É o capítulo 3 e que eu uni com outras passagens da Bíblia.
que fala sobre nós não desistirmos, sobre os nossos planos e sobre nós não perdermos a essência. Você sabe, Aline, a gente, durante esse tempo todo de carreira, a nossa história não é feita de flores, né? Não só de flores, Não, né? tem carrega espinho, né? Muitos espinhos. E chegam os momentos que você duvida, né? Uhum. Ou que você é tão massacrada que você fala assim, não vou mais ser essa boba. Eu não vou mais ser... eu tô sendo muito compreensiva. Meu coração tá sendo muito mole. Aí, o que você vai fazer? Cria casca. Você vai criando casca. Só que quando você começa a criar casca, você vai perdendo o seu eu. A sua essência. Eu decidi uma coisa na minha vida. Perder a minha essência, não. Mas me afastar daquilo que me faz mal, sim. Nós temos que... Né, então, nós temos o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, o problema é que a gente não sabe usar. A gente não sabe usar Porque tanta a gente, coisa, às vezes, não tem a sabedoria adequada para a gente utilizar o nosso livre-arbítrio. O livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria. Excelente. Traz entendimento. Sabe aquele quando você não sabe, não queria um conselho para tomar uma decisão? Vai em Provérbios. Olha o livro de Provérbios. Eu já vou querer ler o 3, que ela falou do 3, eu quero saber. E o capítulo 3, ele falou muito ao meu coração nesse momento. De eu não alterar a minha essência. Que Deus falava muito isso importante. comigo. Não muda a sua essência. É dela que eu preciso. É dessa essência que eu preciso em você. É aí que tá a sua verdade, né? Na sua essência é aí que eu sou única. É exatamente. Sabe? É nesse ponto que eu sou única. Não vai ter outro. É uma briga que eu tenho comigo também. Eu falo, se o outro não acha bom como você é, desculpa, outro. Eu sou eu. E tá tudo bem. E assim, é um projeto que eu conto um pouco da minha história. Tá. Baseada nesse capítulo. Poderia ter usado outros capítulos, mas esse falou muito comigo. Porque eu não fui... Posso falar de mim um pouquinho, né? Deve, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Gente, olha lá como é que a gente fala. Caramba. Sempre olho na parte certa, né? Sempre bato o olho no tempo certo. Olha só, vou falar rapidinho. Eu não fui... Eu fui aquela mulher criada para trabalhar. Vamos trabalhar. Você vai trabalhar... Eu venho da geração, né, criada por uma mulher forte, mas que precisou abrir mão, né, da sua função. Minha mãe foi costureira de alfaiataria. Uau. Aquela, sabe, andava impecável, aquele salto agulha, aqueles vestidos tubinho, fazia a linha derma maravilhosa. E a minha mãe costurava para mim, pro meu irmão, pro meu pai. Era uma família simples, né? E ela, dentro das suas certezas, né, a mulher feliz era a mulher que não precisava casar. Que tinha que ter sua vida. Dentro da mentalidade dela, ela estava querendo o seu bem, né? Ela estava querendo o meu bem, sempre. Sempre, né? E aí eu fui nessa, né? Igual um homem, né? Ferro e fogo. Ferro e fogo. Vamos lá, coitado, meu marido sofre até... Josiano! Sofre até hoje, porque o nível de competição era assim, ele fez, eu faço também. Né? Não precisa, eu faço, aconteça, eu trabalho, sou independente. De homem pra nada. Desde que eu me formei, eu nunca fiquei sem trabalhar. Né? Eu saía de um emprego e me andava em outro, nem quando eu quis ficar sem trabalhar, eu fiquei sem trabalhar. Como eu estava te contando aqui antes. Sim. Eu fiquei sem trabalhar. Então, assim, sempre parei. Teve período que eu tinha 3 empregos. Ai, que loucura, né? Então, assim, aquela coisa bem... E um dia Deus falou assim, mas por que isso tudo aí? Onde você quer chegar, né, com essa postura eu falei, toda? você já falou pra mim, eu já entendi que eu não tenho que ter família, meu negócio é trabalhar, eu fui criada assim, né, pra só ter meu trabalho e tal. Aí eu conheci meu marido. Nessa época eu tava com uma empresa, tinha uma fábrica de massas congeladas. Aí o Josiano foi lá e quebrou. Aí o Josiano foi... deixa eu te contar essa, você vai rir. Eu tinha uma fábrica de massas congeladas. Aí eu fornecia pra Deli Tropical, Sabor Saúde. Só marcas grandes, assim. Mr. Pizza, hotéis. Até pra novela da Globo eu mandava. Era auditada pela GR, enfim. E era aqui, no olho do furacão, né? Imagino. Uma loucura. Ainda tinha também, na época, uma outra empresa de consultoria. E o Josiano, como é que eu conheci ele? No olho do furacão. Um amigo em comum nosso, amigo de infância em comum, nos apresentou.
O Josiano, na época, tinha um restaurante japonês. Aí você imagina ele chegando na fábrica para comprar massa italiana pro restaurante japonês. Como assim? Como assim, Josiana? Agora eu vou querer saber dessa história. Como é que é isso? Ele foi comprar massa congelada para botar no almoço do restaurante japonês. Mentira. Tem conversa mais furada que... Não, é impossível. Cara de pau, Josiana. Ai, Josiana. Olha, quando a gente lembra dessa história, Aline, foi muito engraçado. Maior cara de pau do planeta, muito cara né? de pau, muito cara de pau. E ainda ia servir no palitinho. Menina, não é? Aí, às vezes, eu tava lá trabalhando. Ele, vem trabalhar aqui no restaurante. Aqui tem Wi-Fi. Eu te sirvo um espumante. Olha, gente. Aí me mandava, na época não tinha nem WhatsApp, era Messenger, né? Ai, vem aqui, senta aqui no restaurante, tá tranquilo, te boto numa mesa aqui reservada. Aí eu falei, você quer saber? Aí eu vou lá. Aí eu me arrumava toda, botava meu salto, ia lá, cansada, né? Mas ia lá, botava minha base e ia plena. Meu computador debaixo do braço, ia lá trabalhar. Sentava lá pra trabalhar. Aí toda hora vinha ele, né? Um espumante com moranguinho dentro. Olha, já na sedução. Já. Aí vinha lá, toda hora criava lá alguma coisa lá, e trazia pra mim. Pra Nutri provar. Pra Nutri provar. Eu falei, sei bem. Tá bom. Aí, tá aí, 13 anos. 13 anos de relacionamento, vamos pra 11 anos de casamento, de casados, com o João Lucas. Já fez 9 anos. Você tá vendo? E eu tenho à minha frente. aconteceu. Eu tenho à minha frente uma empresária, nutricionista, coautora de um livro, casada, muito bem casada, feliz, mãe do João Lucas, que é uma delícia de criança. É maravilhoso. Tá vendo, mulher maravilhosa? Você também pode tudo isso. Tá vendo, empreendedor que pensa que tem que só trabalhar, trabalhar, trabalhar? Não, gente, tem uma vida além da empresa. Tem. Né, a gente tem uma vida, né, Aline? A gente tem... Nós, mulheres, nós executamos diversas funções. Né? Sim. Eu brinco falando que eu vou... Deixa eu trocar de fantasia. Eu falo assim, eu vou trocar de fantasia. Eu falo da personagem, agora a personagem é outra. Né? Vou trocar Até de nisso a personagem. gente faz. Exato. E, assim, a única questão, né, dessa loucura nossa enquanto mulher é a nossa alimentação, né? E não adianta, né? Quem é que falou aqui, você é o que você come? Ai, eu não me lembro. Mas tem uma pessoa que fala, que traz isso e que traz muito bem, né? Que você é o que você come. E a gente precisa se cuidar, né, Adriana? Muita coisa. Assim, a gente está com um tempo limitadíssimo aqui, mas eu vou ter que trazer a Adriana de novo, porque a gente conversou que ia falar também sobre um outro assunto que mexe muito com as mulheres, que é a menopausa, a pré-menopausa, tudo isso que acontece. E acontece no auge da nossa carreira. Exato. Então, você fica aí louca. Então, a gente vai deixar já essa agulha para um próximo, vamos tá bom? Vamos deixar a agulha, vamos sim. Vamos muito assunto. É muito assunto. Muito a assunto. Adriana, gente, ela escreve também na Closet MNB Empreende e trouxe a pauta de setembro falando sobre a menopausa. Vamos ver o que ela vai trazer para outubro, que eu já estou curiosa. Isso. Ouviu? Maravilhoso. Tri, eu amei. Vamos ter que encerrar, porque imagina. É muito assunto, né? É muito assunto. Mas, imagina, resumir anos, monte de né, experiências ali. Duas loucas aqui juntas. Ai, a gente se empolga, na verdade. Mas, muito. Mas é bom assim. Mas como que as pessoas fazem para te achar? Qual é o teu Instagram? O Instagram do Instituto, nós falamos hoje sobre a consultoria, né? É o Instituto INAB. Tá? Instituto INAB. Perfeito. Tá? Então, tô colocando algumas coisas bem bacanas lá. Na parte clínica, é melhor falar depois, né? Mas coloca também o seu... A área clínica, pode me encontrar no Instagram, Adriana Bravo Nutri. Perfeito. Tá bom? Que tem algumas dicas lá, vou começar a colocar mais dicas para nós mulheres, né? Ainda mais mulheres na menopausa, né? Importantíssimo, que está no auge. A mulher na menopausa hoje está no auge da carreira, no auge da vida. Exato. Linda, bem resolvida, independente, aí aparece a menopausa, que é mais uma fase maravilhosa que a gente tem que viver na vida, né? Com certeza, com certeza. Olha bem. É a melhor fase, né? Fase da loba, né? Assim. Meu amor, a melhor fase. Antigamente, as pessoas achavam que a mulher na menopausa acabou a vida pra ela, né? Desculpa, querido. Desculpa. Lamento que a tem minha só tá chegando. Eu tenho tanta coisa pra fazer, esse acabar aí, vou ter que ficar pra depois. Olha, acabou uma fase, tá começando a melhor. Pois a gente tem que entender, né? Então... e saber lidar com ela, né? Saber lidar com essa fase. É isso. Pessoal...
Eu sou a Aline Gal, quero agradecer muito quem ficou com a gente até agora. Deixar o nosso @PodRioOficial no Instagram, também no YouTube, no Spotify. E aí segue a Adriana Nutri, a nossa Adriana Bravo, que ela vai ter muita coisa para falar. Vai lá no direct dela e pergunta, mulher maravilhosa, como é que eu faço para ter o seu livro? Porque ela traz aqui, tem outras autoras também, então é interessante que vocês conheçam. Tá certo? E vai no nosso YouTube, bate palma, fala, balança a cabeça. A gente gosta de se comunicar. Vem falar com a gente. Isso aí, não é, Adri? isso aí. E você, empreendedor, esse espaço é para você conhecer mais de negócios, para você conhecer e ouvir pessoas que falam empreendedorismo no Rio de Janeiro e espalhar por esse mundo todo, tá bom? Eu sou a Aline Gal, fico por aqui. Agradeço. Até a próxima. Thank you.